Quero começar com um dos versículos que foi lido de Efésios capítulo 1, parte do versículo 7 e do 8, que eu gostaria de destacar como fundamental para essa nossa reflexão. Ele diz assim: como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. O livro de Efésios é um tesouro que Deus permitiu que a gente tivesse, por meio do apóstolo Paulo, através do apóstolo Paulo para nós como igreja, para que a gente possa ler, refletir, meditar. E essa é uma carta que não fala especificamente de problemas específicos da igreja de Éfeso, mas ele retrata a graça e a misericórdia de Deus que nos deu com tanta fartura. E se a gente for observar, os grandes temas da teologia estão aqui. Como nós somos escolhidos, eleitos, como nós somos salvos, sem mérito algum da nossa parte. Ou seja, no sentido vertical, como Deus vem e nos acolhe como seus filhos, mas também é uma carta muito prática, porque na metade da carta em diante vai falar sobre aspectos da vida horizontal. Como nós nos relacionamos uns com os outros, na nossa vida familiar, na igreja, na vida na sociedade. Então, é uma carta não só teológica, mas é uma carta que transparece isso na nossa vida, no dia a dia. E por isso, eu quero convidar a cada um de nós nessas próximas semanas, 8, 9 semanas, para a gente se concentrar nessa carta aos Efésios. Se eu puder fazer uma sugestão de leitura, leia Efésios. Ao longo das semanas que a gente vai ter os nossos encontros aqui, e assim a gente caminhar juntos, como a gente acabou cantando, né? Caminhando lado a lado. Muitas vezes a gente sabe que cada um tem a nossa história, mas o que nos une é o fato de estarmos em Cristo. O apóstolo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele não é alguém novato, é uma pessoa já muito experiente no ministério e na vida cristã. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele já tinha passado por situações muito difíceis. E quem esteve na semana passada no culto, o pastor Adelar nos conduziu a pensar um pouco sobre isso, sobre os espinhos da vida cristã. Ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, expulso em Tessalônica, fugido de Bereia, chamado de alguém que falava loucuras em Atenas, impostor em Corinto, enfrentou muitos teimosos em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio, foi duramente assolado, abatido em Roma, apanhou inúmeras vezes os judeus, como diz lá em 2ª carta aos Coríntios, os açoitou por mais de 195 vezes. E depois de ter acontecido tudo isso, ele chega a Roma prisioneiro. E ele fica lá por 2 anos, lá em Roma, preso sob custódias do imperador. E a carta reflete nesse momento que ele está na prisão em Roma, depois que ele passou tudo isso. Quando ele está lá em Roma, ele não se considera prisioneiro do imperador, mas o capítulo 3, versículo 1, diz que ele é prisioneiro de Cristo. O capítulo 4, versículo 1, porque ele é prisioneiro porque serve ao Senhor. O capítulo 6, versículo 20 de Efésios, diz que é embaixador do Evangelho, embora estivesse na cadeia. Então, essas são algumas circunstâncias adversas que ele estava passando na sua vida, mas isso não impediu dele refletir para a igreja, consolar a igreja, consolar o povo de Deus sobre as misericórdias que Deus nos dá. E ele chega a encher a boca e dizer como são boas as bênçãos que Deus nos dá, como Ele nos dá com tanta fartura. Quando a gente olha para esses versículos que o Davi leu hoje, parece que Paulo está impressionado com a ação de Deus na sua vida. Impressionado.
Porque uma tradução, às vezes, é difícil a gente perceber isso. O versículo 3 ao versículo 14 é uma grande oração que o apóstolo Paulo está fazendo ao Deus Triuno. Mas o que chama muito atenção nesses versículos, se você olhar no original, não tem ponto, não tem vírgula, é algo direto, é uma frase. Vocês conseguem imaginar tudo isso numa frase só? Parece que o apóstolo Paulo está tão impressionado com quem é Deus e o que Ele faz por nós, que ele até perde o fôlego de tão impressionante que é. E o que a gente percebe aqui é que quem é o sujeito? É Deus que abençoa, é Deus que escolhe, é Deus que adota, é Deus que liberta, é Deus que perdoa, é Deus que revela o seu plano, é Deus que cumpre o seu plano, é Deus que cria a igreja, é Deus que sustenta a igreja, Deus que dá uma herança, Deus que garante essa herança, é Deus que age no passado, é Deus que está agindo agora no presente, é Deus que vai agir no futuro, em todos os tempos, de todas as formas. A ação está totalmente em Deus. Deus tem feito, Deus faz e Deus vai fazer. Mas como? Em Cristo. Eu quero destacar aqui, talvez fique pequeno, mas só para vocês perceberem, em 14 versículos, eu só não coloquei lá no versículo 2, mas são 12 vezes em que aparece em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Por meio de Cristo. Pela autoridade de Cristo. Por causa de Cristo. Deus é que faz, é Deus que cria, Deus que abençoa, Deus que suporta, Deus que garante, Deus que dá, mas Ele dá em Cristo, por meio de Cristo, por causa de Cristo. E o que mais chama atenção, apesar de Ele fazer, Deus faz tudo por causa de Cristo e em Cristo, e tudo que Deus faz em Cristo, Ele faz para você. Isso é maravilhoso, tudo que Deus faz em Cristo, Ele faz para você, porque no final, os últimos versículos, eles ouviram, vocês ouviram, vocês acreditaram, e maravilhosamente agora vocês têm. Deus faz e nós recebemos. E essa é a bênção do culto cristão. Culto como nós entendemos e culto como nós praticamos. Não é nós vindo e dando nossos sacrifícios a Deus. Não, é Deus vindo e nos servindo com os seus dons. E nós aqui recebendo as bênçãos que Ele nos dá com tanta fartura. Vamos então refletir versículo por versículo. Eu convido vocês a ter a Bíblia aberta, que sempre é um bom exercício a gente dar aquela folhada. Se vocês tiverem a Bíblia aqui da congregação, é página 1293. E a gente começa a perceber alguns detalhes muito interessantes desse texto que está diante de nós. Olha o versículo 3. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Olha o passado aqui, no tempo do passado, Ele nos tem abençoado, mas ele fala assim, dando todos os dons espirituais do mundo celestial. E isso aqui eu tive que parar um pouquinho para refletir, para pensar. Como assim? Deus já me deu todos os dons, todas as bênçãos espirituais do mundo celestial? Nós já temos isso? Ser cristão, quando a gente olha aquilo que Cristo fez por nós, não é olhar Cristo como um rei, apesar que Ele é. Só que Cristo é um rei, mas de forma diferente, não como a gente tem na nossa mente, na nossa imagem, aquele rei que vem governar todas as coisas e nós estamos aqui simplesmente para cair de joelhos e obedecer, mas Ele é aquele rei que vem montado num jumentinho humilde. Ele é o nosso exemplo, Jesus sim, ele acaba sendo o nosso exemplo, mas se a gente olha para Jesus somente como exemplo, a gente fica assustado porque a gente olha para nós e não consegue se colocar no padrão de Jesus e a gente se sente oprimido. Por isso que Jesus não é nem o nosso rei, nesse sentido que a gente pensa, e nem o nosso exemplo. Cristo, por causa do batismo que nós recebemos, significa que tudo que Cristo tem é seu. Tudo que Cristo faz é por você.
que significa isso, estar em Cristo? Tudo aquilo que Cristo tem é seu. Tudo aquilo que Cristo faz é por você. O que significa? Vamos pensar de uma forma concreta na vida aqui do apóstolo Paulo, que escreve essas palavras. Se a gente voltar um pouco no tempo, Saulo foi um perseguidor, a gente sabe bem essa história, perseguia cristãos. Ele impactou profundamente várias famílias. Ele apedrejou, ele levou à prisão porque eram cristãos. Ele aprovava a morte de pessoas, como aconteceu com Estevão. E por ironia do destino, na verdade não é ironia do destino, é a condução da mão de Deus. Agora, esse mesmo Saulo, que agora recebe um outro nome, uma outra identidade, está convivendo justamente com essas pessoas com quem ele acabou oprimindo, machucando. E a pergunta é: como é que Paulo consegue dizer palavras assim? Será que ele não vivia com culpa por tudo aquilo que ele havia feito? Como Paulo conseguiu viver diante dessas situações que ele passou na sua vida? Como é que ele conseguiu seguir caminhando? Não sei se vocês conhecem um filme, em 2002 foi lançado, chamado Heaven. Quando veio para cá, o título dele foi colocado como Paraíso. E esse filme, não sei quem gosta muito de filmes, esse filme ele retrata uma professora de inglês que morava numa parte pobre da cidade, só que muito impactada com vários dos problemas, né? Várias das dificuldades, mas com a droga. E o seu marido ele morre de overdose e a partir dali ela começa a ver o impacto que a droga estava fazendo, né? Junto com muitos jovens daquela região, lá dos Estados Unidos. Então, tudo isso por causa da ganância de um empresário que usava sua empresa como fachada para ganhar dinheiro. Então, ela resolve fazer justiça com as suas próprias mãos. Faz uma bomba, leva até o escritório, só que o que acontece, essa bomba estoura, né, e mata pessoas inocentes. E o resto do filme fala um pouco sobre como é que ela lidava com a culpa quando ela descobriu isso. Ela ficou devastada, ela ficou destruída. Como viver com a culpa? Claro que a culpa ela está presente em várias situações da nossa vida. Não precisa ser tão drástico assim nessas duas situações do apóstolo Paulo ou dessa situação que aconteceu nesse filme. Sabe aquele dia que você disse que ia ficar com os teus filhos e não ficou? Ou até coisas mais simples que você disse que ia para a academia e não foi? Aquela visita que você queria fazer para sua mãe e você acabou não fazendo. Sabe, tantas situações assim, pequenas, aparentemente, mas que geram em nós um certo sentimento de culpa. No site vivenciar.net tem um texto muito interessante que o próprio pastor Adelar, ele escreveu. E ele fala um pouco, até traz uma estatística em relação à culpa. E homens e mulheres têm culpas diferentes. As mulheres que trabalham, especialmente aquelas que são mães, têm uma culpa muito maior na situação em casa, quando não conseguem estar tanto com seus filhos, ou não conseguem cuidar da casa da forma como gostariam. Os homens têm outro tipo de culpa, mais relacionado ao trabalho. Às vezes as situações de não ter sucesso no trabalho ou coisas similares. Mas independente da situação, a culpa ela vem acompanhada por outros sentimentos, como remorso, autocensura, raiva, mágoa, autopunição, preocupação exagerada com a opinião dos outros, baixa autoestima e assim por diante. Sabe, os sentimentos de culpa meio que paralisam a gente, sem contar com aquela culpa que está guardada no nosso coração a 7 chaves. Como é que a gente consegue seguir em frente? Como é que Paulo conseguiu seguir em frente? Como é que nós conseguimos seguir em frente, mesmo diante das inúmeras culpas que também nós carregamos? Sabe o que me chamou a atenção? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, ele dizer assim: já não existe mais condenação nenhuma para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Não significa que aquilo que aconteceu não impactou a vida dele, mas ele colocou tudo isso nas mãos de Deus
Em Cristo ele foi abraçado, foi libertado, foi perdoado, foi restaurado. E agora ele pode olhar para trás com confiança. E é o que ele diz no versículo 4 aqui do nosso texto. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Sem culpa. Sem culpa alguma. Apresentarmos diante de Deus. Esse é só um aspecto do que significa estar unido com Cristo Jesus. Esse é o poder de estarmos unidos com Cristo. Em Cristo nós podemos continuar caminhando. Em Cristo nossos pecados são perdoados. Em Cristo nós recomeçamos. Em Cristo temos um passado. Em Cristo vivemos o presente. Em Cristo nosso futuro é ressignificado. Esse é o como a gente recebe todas essas bênçãos. Em Cristo. Agora, rapidamente, eu queria refletir com vocês o que Deus nos oferece. Quais são essas farturas de bênção que nós recebemos e que o apóstolo Paulo reflete aqui no seu texto. Antes a gente tinha mencionado como o texto ele é bem estruturado. São 11 versículos que estão divididos em versículos, mas é uma grande frase para mostrar a ênfase desse Deus tão precioso, que Deus que age em Cristo por nós. E se a gente observar um pouco da estrutura desse texto, ele reflete a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E para cada uma dessas pessoas da Trindade, a gente tem as bênçãos que ele confere. Aqui é tudo Deus agindo, Deus realizando, Deus fazendo em Cristo. Para quem? Para nós. Então isso aqui é ação de Deus para conosco, ação de Deus para com vocês. Quais são as ações que Deus tem realizado na nossa vida em Cristo para vocês? E é sobre elas que eu gostaria de refletir. Em primeiro lugar, no versículo 5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. A primeira imagem que a gente tem aqui de Deus Pai é que Ele nos adota. Ele nos acolhe na sua família. Alguns anos atrás, já faz um tempo isso, conheci, talvez vocês conhecem também pessoas, famílias que foram, que não puderam e não podem ter filhos. E esse casal, por muito tempo tentou, mas por questão de saúde não conseguiu ter filhos. Então chegou a hora da decisão, se eles quisessem continuar uma família, aumentar famílias, eles gostariam de adotar. Não é um processo simples a adoção. Então eles oraram, eles pensaram, eles refletiram, eles colocaram nas mãos de Deus. E depois de um tempo, depois de alguns anos, uma recém-nascida se colocou à disposição e ficou disponível para adoção. E quando esse casal ficou na frente do juiz, eles ouviram mais ou menos assim: a partir desse dia, ela é sua filha. Haverá momentos bons e ruins no relacionamento de vocês, mas ela sempre será sua filha. Ela terá o seu nome e um dia tudo o que vocês têm será dela. Essa pequena frase tem vários impactos quando a gente pensa na nossa relação com Deus, que Deus nos adota como filhos. Todos nós nascemos órfãos. Todos nós nascemos órfãos de Deus. Ninguém nasceu dentro da família. Todos nós nascemos afastados. E isso é o pecado. Todos nós nascemos pecadores. Não é porque eu fiz alguma coisa que eu sou pecador, mas eu sou pecador por natureza. E isso significa que a gente nasceu separado de Deus. Em outra linguagem, nós nascemos órfãos. E é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos adota, é Deus que nos recebe. Só que o que Deus nos faz ao nos adotar, Ele coloca em nós um nome. Você terá o meu nome. E antes de eu ser brasileiro, paranaense, eu sou cristão. Acho que
Essa é a primeira identidade. Na música a gente cantou, né? Nós temos histórias diferentes, mas todos nós temos o mesmo Pai. É isso que nos aproxima um do outro, porque todos nós temos o mesmo Pai. Nós temos esse nome, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, batizados em seu nome. E um outro detalhe, por sermos adotados, haverá momentos bons e ruins, mas ela sempre será sua filha, disse aquele juiz. Eu sei que, às vezes, no nosso relacionamento horizontal, na nossa vida uns com os outros, pode ser que a gente não tenha boas referências dos nossos pais. Isso pode acontecer, e talvez com vocês tenha acontecido isso. Mas mesmo assim, mesmo nesses relacionamentos fragmentados e machucados pelo pecado, a gente sabe que um pai e uma mãe, é muito difícil eles abandonarem os seus filhos. Isso é tão forte que Isaías, lá no capítulo 49, versículo 15, diz: será que uma mãe pode abandonar o seu filho? Será que uma mãe pode deixar de amamentar o seu filho? Ou cuidar do seu filho? A resposta é sim, pode ter essas situações, e de fato acontece. Mas olha só como o profeta termina: mesmo que isso acontecesse, diz Deus, eu nunca esqueceria de vocês. Ou seja, por sermos adotados por Deus, por sermos escolhidos, nós estamos num relacionamento seguro. E mesmo que a gente tente se afastar dele, Deus vai ao nosso encontro, Deus não desiste de nós. Assim como um pai não desiste do seu filho, Deus não desiste daqueles que são seus. E o terceiro aspecto, por sermos adotados, temos uma herança. O juiz afirmou: o que vocês têm será dado a ela. É claro que aquela menina não tinha nem noção da herança que poderia ter ao ser recebida dentro daquela família. E sabe, quando a gente pensa nesse sentido, Deus fala de uma herança, Deus fala nesse texto de uma herança que a gente recebe. Mas será que a gente tem noção dessa herança? Será que a gente tem noção daquilo que Deus tem feito para nós? Eu acho que se todos tivessem noção dessa herança, eu acho que talvez a gente seria melhores filhos. Eu acho que a gente seria melhores filhos. Mas Deus não revela de uma forma assim tão clara qual que é essa herança, a não sei dizer que Ele preparou um lugar para nós, mas como o apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém jamais nunca pensou, imaginou o que Deus tem preparado para nós. A gente não tem noção completa daquilo que Deus tem preparado para nós. A gente sabe qual é a nossa esperança: da ressurreição dos mortos, da vida com Jesus. Isso Ele deixa muito claro. Não se preocupem, não tenham medo, estou com vocês. Ou seja, nós somos adotados numa família, recebemos um nome, nós sabemos que essa relação é de segurança e que temos uma herança. Mas por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus escolheu vocês? Não podemos dizer: Deus me escolheu porque eu sou humilde. Deus me escolheu porque eu sou paciente. Deus me escolheu porque eu sou bom. Se eu colocar qualquer uma dessas características, vai estar errado. Deus não nos escolheu por alguma coisa que a gente tenha feito, ou ainda vai fazer, ou deixou de fazer. Até porque, como o próprio texto diz, Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. E a pergunta e a questão que se fica, e a única resposta que a gente tem, na verdade, é que Deus nos escolheu por sua graça, por seu amor em Cristo Jesus. É a única resposta que a gente pode dar. E ali, em resumo, está talvez um dos ensinos mais importantes, que é o ensino da eleição, o ensino da predestinação. Nós fomos aceitos em Cristo Jesus. Essa é a primeira bênção que a gente tem do Pai. Agora, o que o Filho nos dá? Olha só que interessante. Se no primeiro aspecto a gente tem essa imagem da adoção, essa linguagem de sermos adotados como filhos, agora a segunda parte, quando fala do Filho, a gente tem uma outra imagem, que é a imagem de ser redimido, de a gente ser libertado. A gente estava escravo, mas agora está livre. Olha só o versículo 7. Pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, nossos pecados são perdoados.
Eu acho que não há narrativa mais forte ou mais impactante de alguém dar a vida por uma outra pessoa. Acho que não existe nada mais que nos comove mais do que quando isso acontece. Tanto na ficção, como também na vida real. Na ficção a gente tem, por exemplo, a gente não vou trazer os exemplos que se tem porque são muitos, mas na ficção, quem gosta de Harry Potter? A mãe de Harry Potter. Quem conhece a história vai saber. Ou na vida real, a gente tem inúmeros exemplos lá das Torres Gêmeas. Vamos trazer aqui para o Brasil, Brumadinho, quantas pessoas não faleceram ajudando outros e que ficaram no anonimato? Ou escolas, essa semana eu vi, que eu fui visitar a minha avó, e uma das minhas tias conhece, sabe aquela situação que aconteceu ali em Suzano, naquele colégio? Um dos meninos faleceu morrendo, auxiliando uma outra criança. A gente não precisa... O Rio Grande do Sul, a gente tem relatos de pessoas que morreram dando a vida por outros, e tantas outras situações que acontecem que a gente não sabe. Não tem história, essas histórias nos comovem muito, mexem com a gente, porque é alguém que dá a vida para o outro, alguém que se sacrifica para o outro, mas nenhuma dessas histórias chega perto ou se compara com aquilo que Cristo fez por mim e por você. Ele carregou o peso de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados na cruz por nós, mesmo sem nós merecermos. Ele nos libertou dessa escravidão e disse na cruz: está pago. Está pago por mim e por você. Você não me deve mais nada. E a terceira bênção que a gente tem agora do Espírito Santo é que depois de Deus nos adotar como filhos, Jesus nos redimir, nos libertando da escravidão do pecado, agora a gente tem o Espírito Santo que sela isso e diz assim: o Espírito Santo é a garantia de que tudo isso vai acontecer. Eu acho que não precisava ter garantias, mas o Espírito Santo vem que, essa é a mensagem, não tem como ser quebrada, essa mensagem é verdadeira. Então a gente não tem como não dizer aquilo que o apóstolo Paulo diz: como é maravilhosa a graça de Deus que nos deu com tanta fartura. Vocês perceberam que toda ação começa no coração de Deus? Perceberam o que Deus fez por você antes do mundo existir? E tudo isso em Cristo. Em Cristo somos adotados, em Cristo nós somos perdoados, nossas culpas são redimidas. Porque o Espírito Santo sela e garante que dará liberdade a todos os que são seus. Vocês perceberam esses pontos verdes que eu coloquei? Ali nessa estrutura tão magnífica que é esses poucos versículos que falam da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, onde Deus age por meio de Jesus para nós. Essas ali são as transições de Deus Pai para o Deus Filho para o Deus Espírito Santo. Mas a cada uma dessas pequenas estrofes, na verdade, o que a gente tem? Um louvor de gratidão. Quando a gente olha para todas essas bênçãos que Deus nos dá, a gente agradece, a gente louva a Deus. A gente louva a Deus dizendo glória, glória a Ti, ó Senhor. Que nossos louvores, nossas gratidões possam ser feitos não somente no momento de culto, quando a gente canta e louva a Deus, quando estamos aqui reunidos, mas que nossa vida possa expressar um culto de louvor a Deus, um culto de gratidão a Deus. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe isso. Nem sempre tudo aquilo que Paulo passou foi algo, o que diríamos assim, positivo aos nossos olhos, mas ele via a graça de Deus em tudo. Minha oração é que na nossa vida a gente possa perceber também as farturas das bênçãos de Deus que nós já temos em Cristo Jesus, que Deus Pai nos dá em Cristo Jesus, e aquilo que é de Cristo é nosso. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Amém.